Fala galera do canal Dialogando, estamos aqui de novo para conversarmos um pouco sobre as Escrituras e nesse bate-papo de hoje nós vamos fazer uma leitura do fato de Moisés colocar o véu no rosto quando o seu rosto brilhava ao descer do monte, e essa leitura será feita à luz de Paulo no capítulo 3 de 2 Coríntios. Vamos dialogar? Sejam bem-vindos e vamos bater um bom papo sobre teologia. Num primeiro momento, talvez precisemos tomar a leitura do próprio Êxodo, no capítulo 34, a partir do versículo 29, que diz: Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, sem véu, né? E saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhes tinha ordenado. Assim, pois, vinham os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele de seu rosto resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, até entrar para falar com Deus. Esse texto é o texto de Êxodo 34, quando o texto fala sobre o fato de Moisés colocar o véu no rosto, mas chama sua atenção que o texto está dizendo que Moisés colocava o véu no rosto depois que o povo via o seu rosto resplandecente. A Bíblia fala claramente que Moisés lhes falava com o rosto descoberto, e depois que colocava o véu para falar com Deus, tirava o véu, vinha sem véu, falava com o povo e depois colocava o véu. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7, ele vai fazer uma leitura desse texto, e eu queria separar em 2 momentos distintos. A primeira leitura do apóstolo Paulo tem a ver com o fato em si. Eu vou tentar falar um pouquinho hoje sobre o fato de Moisés falar com o povo com o rosto descoberto e cobrir o rosto depois, para então depois, no próximo vídeo, falarmos sobre as implicações teológicas e as implicações em termos de Novo Testamento que Paulo vê neste acontecimento. Então eu tomo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, que diz: Ora, se o mistério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, agora como termina o versículo? A qual se estava desvanecendo. E aí eu pulo alguns versículos para que nós pudéssemos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Quando o apóstolo Paulo, de fato, vai dizer no versículo 13: E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Olhando o fato de que Moisés colocava um véu em Êxodo 34, e o texto de Êxodo 34 diz claramente que Moisés falava com o povo de Israel com o rosto descoberto, e depois que colocava o véu, o apóstolo Paulo faz uma espécie de crítica
ao nosso querido Moisés. Uma crítica que eu diria que é ousada, né? Quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 12, ele fala sobre usamos de muita ousadia no falar. Ele estava falando sobre o cara do judaísmo, né? Ele está falando daquele cara que Deus deu a lei, que Deus falava face a face. Ele está falando do cara que é considerado o homem mais importante no judaísmo. E a ousadia dele é que ele está dizendo, nós não somos como Moisés, que falamos com o rosto descoberto enquanto o rosto brilha, e depois colocamos o véu no rosto para mostrar ou para não deixar com que as pessoas percebam que a glória vai embora. É como se Moisés estivesse naquele texto de uma forma clara, escondendo algo. Eu diria que o véu se tornou numa máscara. Uma leitura do fato em si. É claro que depois nós vamos ver que Paulo está falando sobre essa nova aliança, né? Que a velha aliança é a glória que desvanecia e a nova aliança é uma glória permanente. Mas, falando do fato em si, vamos imaginar Moisés colocando o véu no rosto, não quando o seu rosto está brilhando, mas, segundo Paulo, quando o seu rosto está deixando de brilhar. E aí eu vejo que realmente o véu se tornou em máscaras. Tem um sociólogo famoso chamado Zimmel que trata a questão das máscaras sociais, não no sentido pejorativo, né? Ele trata no sentido de papéis sociais e que são determinadas espécies de máscaras que colocamos no rosto e que nós nos representamos para a sociedade. Na antiga Grécia e no conceito grego de persona, persona era a máscara que se usava nos teatros, onde aqueles atores eles usavam aquelas máscaras tristes, alegres, etc. e tal, no intuito de representar algo. O nome dessa máscara, persona, é o que foi usado e cunhado pela psicologia moderna como personalidade. Ou seja, são espécies de máscaras que não tem o uso pejorativo da palavra, né? Porque, em algum sentido, a nossa personalidade, a nossa persona, a nossa máscara, ou algum tipo digamos assim, de situação que criamos para que impeça de que as pessoas nos vejam, nos protegem. Nós não podemos nos revelar exatamente para todos a todo momento. Foi Paul Washer que falou que se houvesse um letreiro em cima da nossa cabeça e que as pessoas lessem o que passa na nossa mente durante 5 minutos, talvez nós não teríamos ninguém do nosso lado. Em última instância, amigo, só Deus nos aceita como somos. Então existe realmente um lado objetivo de nos proteger. E eu quero fazer essa leitura de Moisés tentando olhar também por esse lado positivo, mas fazendo uma crítica, porque existe também um lado negativo. Existe um lado de, entre aspas, de perversidade, né? De pecado. Nós muitas vezes não nos mostramos como somos. A palavra sinceridade tem uma conotação de sem cera, ou seja, é mostrarmos como somos, né? Precisamos de alguma forma ser claros para as pessoas e as pessoas entenderem quem somos. Não podemos macular ou maquiar, melhor dizendo, a nossa identidade em troco de algo, de algum benefício no grupo, de algum benefício externo. Eu vejo no véu de Moisés uma espécie de máscara e vejo uma tentativa de esconder quem realmente ele era, no sentido de a glória estava indo embora. Moisés tem um rosto brilhante, ele fala com o povo e de repente ele coloca o véu para que as pessoas não vejam a glória indo embora. Talvez no sentido de, poderíamos fazer uma leitura para nós, de esconder os erros, de esconder as falhas, de esconder quem realmente somos.
de esconder que a glória está indo embora, de esconder que temos as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas limitações. Moisés tinha as suas limitações. E colocar o véu no rosto nesse momento pode ser lido por este ângulo também. Né? Ele não queria que o povo enxergasse, talvez por interesses, por situações ligadas à sua liderança. No segundo momento, eu veria esse véu e enxergaria esse véu como uma tentativa de mostrar uma realidade além daquilo que é. Talvez, não sou dono da verdade, mas Moisés queria que as pessoas enxergassem para além e imaginassem que a glória ainda estivesse no seu rosto. Que o seu rosto ainda estivesse plenamente brilhando. Quando Paulo fala que Moisés coloca o véu no rosto para que as pessoas não percebessem que a glória desvanecia e ia indo embora, podemos fazer uma leitura sobre os momentos em que nós tentamos mostrar uma realidade além da que somos. E isso é algo pernicioso, maldoso. É algo de iniquidade. Como dizia Agostinho, é esse estado mal da alma que o tempo todo mostra pra gente o quão iníquos somos, e a forma que temos às vezes de exteriorizar isso é tentar fazer as pessoas acreditarem que somos mais do que somos. E num terceiro momento, dizem alguns comentaristas que Moisés provavelmente estivesse tentando manter sua posição de autoridade, numa forma de preservação, não maldosa, mas preservação da liderança. E muitas vezes nós tentamos nos manter nos relacionamentos, na vida, como pastores, como líderes, como homens, como mulheres, exatamente mascarando realidades, mascarando identidade, escondendo quem somos, tentando nos mostrar além do que somos. Essas realidades, ou essa realidade do véu, e fazendo esse tipo de leitura à luz de Paulo, talvez possa nos colocar diante do fato de que o orgulho, a vaidade, realmente domina muitas vezes os nossos corações. Aquela cena do filme O Advogado do Diabo, quando na figura, o diabo, na cena ali, naquela obra, o diabo diz: olha, a vaidade é meu pecado predileto. Se você olhar bem, fizer uma releitura de Gênesis, na tentação, a tentação do diabo para o homem foi exatamente esta: olha, você quer ser igual a Deus? O dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus, você saberá todas as coisas. E o homem, nesse afã de se tornar independente, esse orgulho humano, torna o homem o mais vil dos seres. Nós precisamos olhar para esse texto e não perceber um Moisés pior do que era. Pelo contrário, Moisés era foi e é ainda o grande exemplo, um dos grandes exemplos da Bíblia para nós. Mas olhar para dentro de nós e tentarmos enxergar em que medida usamos máscaras, se a usamos, numa intenção de nos proteger, porque nós não podemos contar ou revelar a nossa vida para todo mundo, a não ser para pessoas confiáveis. Em última instância, Deus é que precisa do nosso joelho dobrado, confessando, se revelando. Porque, na verdade, é para Deus que a gente tem que tirar as máscaras, tirar o véu, mostrar: Deus, eu estou aqui, estou desvanecendo, estou desanimando, estou caído, estou frágil, sou pecador. Revelar-se para Deus todo o tempo, em todo momento. Mas até que ponto nós usamos o véu para maquiar aquilo que somos? Para que as pessoas não vejam, para que as pessoas não percebam quem somos e tirarmos proveito disso. Até que ponto usamos o véu na tentativa de mostrarmos uma realidade que não temos, que não somos, que não vivemos, no intuito de que as pessoas vejam ainda uma glória que já foi, uma bondade que não existe, um amor que é falso.
Até que ponto usamos o véu na tentativa de nos mantermos em posições, de nos mantermos diante das pessoas numa falsidade que um dia esse véu acaba caindo e nós vamos ler semana que vem sobre isso. Eu espero que esse texto nos faça refletir. E o meu conselho é que pelo menos a gente se mostre. Não exatamente totalmente para todo mundo, mas pelo menos que nós nos mostremos a ponto de que as pessoas entendam que somos limitados, frágeis, falhos. De que realmente tiremos o véu quando a glória for indo embora, para que as pessoas entendam e nos vejam como somos, não além do que somos. E que tiremos o véu quando a glória estiver indo embora, quando as falhas chegarem, quando os pecados existirem, para que nós possamos, se tiver de termos alguma autoridade, que essa autoridade se estabeleça exatamente pelo que somos. Eu espero que essa reflexão nos ajude a pensar. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a questão teológica disso no Novo Testamento. Vamos dialogar? Deixe aí seu comentário, deixe aí sua palavra e que Deus nos abençoe.